Peraí, deixa eu entender como foi, homem. Ricardo Coutinho fez questão de falar a todos que estavam lá na União que ele e Rômulo Gouveia, ele e o seu vice, são indissolúveis e seja lá qual for o cenário político das eleições, das eleições desse ano, ele estará junto, com ou sem PSDB. E Rômulo confirmando positivamente. Balançando a cabeça e com um sorriso bem ameno de quem está tranquilo com essa decisão. O Gourinho, isso sim. Ele não aguenta 10 minutos de Glória Cunha Lima. Não precisa rir não, ele não aguenta 10 minutos. A forma de você dizer o... Hein? Rapaz. Não aguenta de 10 minutos de Madinha Glória. Ele não aguenta. Aguenta não? Não, homem. 10 minutos com o doutor Ivandro. Ele aguenta? Ivandro ele aguenta 2. Com o Cássio ele aguenta 5. Se o poeta tivesse vivo, ele não aguentava 2. 2 minutos? Não aguentava. E Dona Glória? Não aguenta 5. Nossa. Olha, também a gente... Ele vai participar do programa hoje. Viu, Vitor? O governador estava de peito muito aberto, como eu falei. E uma das coisas que se perguntou Ricardo tá sereno, ele conversou com o Cássio ontem, tá? E não foi uma conversa rápida. Por telefone? Por telefone, marcaram um encontro pessoal. Essa semana? Aí é com o Roberto Carlos, né? Os detalhes. Os detalhes. Estou dizendo que marcaram um encontro pessoal, físico, que deve acontecer em breve. Na Granja, né? Rapaz, esse bicho quer os detalhes. Liga pra cá se pergunta pra Ricardo. Eu não sei não. Só tô dizendo que a conversa... Eu pergunto o que o povo quer perguntar, rapaz. Não tem que ser na Granja, é? Assim, igual aquela daquele dia que tinha vinho, petisco e tal, sandália de borracha. Né? Diga, Adriana, continue. Ele falando que quer manter essa aliança, que quer inclusive ampliar, mas sempre tem, como diz o Fabiano, aquele doidinho do Zorro que gosta de provocar. Mas se romper? Aí ele respondeu, e se romper que está muito preparado para enfrentar quem quer que seja. E no governo dele fica quem quer. Eu acho que quem leva o Estado de um investimento de 300 milhões para 6 bilhões de reais, se não estivesse preparado para qualquer disputa, seria um incompetente. Portanto, a Paraíba, no Cariri, no Curimataú, no Alto Sertão, no litoral, em Campina Grande, sabem o que este governo está realizando. E aqueles que não sabem vão saber cada vez mais, porque a informação não é restrita, nós vamos chegar com a informação. E vamos demonstrar que a Paraíba tem muito ainda o que avançar, mas sem dúvida alguma ela nunca esteve com tantos investimentos, com tantas realizações e com uma determinação tão forte de conduzir esse Estado de uma forma republicana, generosa, com políticas públicas consistentes e sempre fazendo bem. Nós republicanizamos o Estado, é importante isso, é muito importante. Eu não temo qualquer disputa. Quero, como eu disse, ter a aliança mais ampla possível daqueles que concordem com esta forma de governar, com essa caminhada que eu e Rômulo estamos fazendo pela Paraíba. Queremos isso, e achamos que mais do que nunca esse é o sentimento que vai se estabelecer. E tenho buscado setores, tenho buscado o próprio senador Cássio para poder externar isso. Agora eu não obrigo ninguém a ter nenhuma posição. O meu pensamento é que fica quem quer. Governador Rômulo, prazer tê-lo aqui no Correio Debate. Boa tarde, meu comandante. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a Vitor. Boa tarde a Wellington, a nosso Heron, desejando pronto recuperação, se Deus quiser, a toda a equipe, a todos que estão aí. Na verdade, eu tenho estou indo ao dentista. É prudente, né, Fabiano? É prudente, mas não poderia deixar de participar e estou à inteira disposição para que a gente possa conversar e falar do interesse, dizer também que acaba de sair do novo parque gráfico da União, investimento em mais de 2 milhões, a União que se modernizou, que avançou, e eu estou acabando de sair, inclusive, do jornal A União. Governador Rômulo Gouveia. Adriana, fuja não, Adriana, é pra cá, andando doida não. Andando de doida não.
Nós rodamos agora há pouco um áudio do governador Ricardo Coutinho e a Adriana fez um comentário que o senhor teria... Foi ele que disse isso? Não, Ricardo disse textualmente que qualquer que seja o cenário político, qualquer que seja a composição partidária formada em outubro, em junho, Rômulo Gouveia estará ao lado dele. Confirma isso, Rômulo? Claro que sim. Primeiro agradecer, né, Fabiano? Eu acho que fico muito honrado com as declarações do governador Ricardo Coutinho, que referenda aquilo que eu tinha colocado aí no programa há meses atrás, que numa relação política tem que ter reciprocidade. E eu acho que desde 2010, quem acompanhou a política da Paraíba, você acompanhou, que decidi apoiar a candidatura de Ricardo, tenho sido extremamente correto no governo, e o que eu tenho reivindicado, na verdade, é a presença do PSD e a minha pré-candidatura como senador. Isso eu tenho colocado e pontuei aí no último programa que tive. Você não estava, participou por telefone, mas fui entrevistado de Heron, e Hector Monteiro estava aí, cumprimentando o Hector também, e tenho reafirmado que a pretensão do PSD e minha é da pré-candidatura ao Senado. E obviamente que para você apoiar alguém, você tem que ser apoiado também. Qualquer relação tem que ter reciprocidade. Então, na segunda-feira, que reafirmou hoje o governador Ricardo. Governador Rômulo. Pois não, Fabiano. Quando o Ricardo fala em qualquer cenário, e que o senhor reafirma que em qualquer cenário fica com o Ricardo, qualquer cenário, inclusive com o rompimento com Cássio. É isso claramente que o senhor está dizendo, que independentemente da postura de Cássio, o senhor está com o Ricardo? Olha, Fabiano, eu disse várias vezes aí no programa que não gostaria de alimentar, e você tem usado essa postura também, de alimentar o rompimento. E quando você fala em qualquer cenário, você alimenta. Agora, eu não vejo motivos. E eu defendo as coisas com convicção, eu defendo a manutenção da aliança, a reeleição do governador Ricardo. Só que a pergunta não foi essa, governador. Possível, pelo apoio. Pronto, então se você mantém, tá, então pronto, você está dizendo então pronto. Sem tergiversar, a pergunta é a seguinte: em qualquer cenário, o senhor fica com o Ricardo? Porque quando você diz em qualquer cenário, é o cenário que está sendo criado imaginário. Eu trabalho no cenário. Obviamente que eu defendo a reeleição do governador Ricardo sem alimentar a divisão, a discórdia. Quem mais defende a aliança na Paraíba sou eu e o senhor. Se brincar, só tem 2 cabas hoje na Paraíba defendendo a aliança, é o senhor. Porque o próprio governador Ricardo trabalha com o cenário da manutenção da aliança e da presença do PSD, PSDB, pois não, Fabiano, pois não. Eu acho que se brincar só tem nós dois hoje defendendo a aliança, de cassista, eu e o senhor, mas a minha... Você é cassista. Sou não, velho, eu não sou hipócrita igual a tu não, velho, que é veneziano doente e não tem coragem de assumir. Pelo amor de Deus, vamos falar sério. Mas vai, pergunta o não, oxe, pelo amor de Deus. A pergunta é: em havendo rompimento de Cássio com Ricardo, o senhor fica com o Ricardo em qualquer cenário, é isso que o senhor reafirmou? Fico com o governador Ricardo. Pronto. Fico com o governador Ricardo. Essa é a declaração do dia. Pronto. Claro, é o fato novo. Ricardo. É o fato novo. Esse é o fato novo. Agora eu queria lhe perguntar, governador, o que é que lhe estimula a ficar com Ricardo Coutinho? E atenção Paraíba, atenção João Pessoa. Atenção Campina Grande. Atenção Rainha da Borborema. Vice-governador Rômulo Gouveia acaba de confirmar com exclusividade no Correio Debate que se houver rompimento de Cássio com Ricardo Coutinho, ele fica com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Vocês podem continuar a entrevista que eu queria saber, eu já sei a Paraíba também. Governador, eu queria saber o seguinte, governador, o que é que lhe estimula a, num cenário que está Cássio de um lado, um seu aliado histórico, e Ricardo Coutinho do outro, um aliado de tão pouco tempo, o senhor optar por Ricardo Coutinho?
O que me estimula é a continuidade das ações. Na verdade, a Paraíba tem avançado ao longo dos 3 anos e o próprio direito que o governador Ricardo tem de reeleição. Então, na verdade, é o que me estimula e tenho participado com ele do seu governo e defendo a sua reeleição, sem, inclusive, a manutenção da aliança num projeto que construímos desde 2010. Então, eu tenho trabalhado incessantemente pela essa manutenção dessa aliança. Governador Rômulo Gouveia, a sua posição é coerente, até porque o senhor governou a Paraíba até hoje. A sua posição é de coerência, o senhor reconhece os avanços no governo que o senhor é vice-governador. É por isso que o senhor toma essa posição hoje aqui e publicamente definindo a sua posição. Até porque, Fabiano, o próprio Ricardo disse hoje no Palácio... Você tá chamando o Castro de incoerente. O próprio... Não, tô falando Rômulo Gouveia. Ele é o governador da Paraíba. Rômulo governa a Paraíba, Wellington. E Ricardo disse hoje que quer ter Rômulo na chapa em qualquer situação. É isso mesmo, Rômulo? Exatamente. O governador colocou tanto em Campina Grande na segunda-feira, como reafirmou hoje, mas ele sempre que conversou comigo, ele colocou a importância da minha presença na chapa majoritária. Governador, na sua avaliação, o que é que faltou ser feito para evitar que as coisas chegassem ao que está chegando, o que está óbvio, que está um rompimento cada vez mais iminente? Olha, esse assunto aí só quem pode dizer é Ricardo e Cássio. Porque, mas o senhor é um aliado de proa, o senhor tem interesse direto nessa aliança e não sabe por quê? Não, até porque o que eles conversam e tudo não me pertence, eu não tenho participado. Se tivesse uma conversa a 3... aí eu lhe diria, mas até então as conversas que têm acontecido têm sido entre o governador Ricardo e o senador Cássio. E não é... Uma coisa eu posso... Numa composição de chapa com o Ricardo Coutinho, o senhor seria vice ou senador? Já ficou acertado isso, não? Eu não sei por que é que vocês insistem numa candidatura de vice para mim. Não, eu não insisto, não, estou perguntando só. Não, mas é porque eu acho que do mesmo jeito como interpretam, e aí eu não posso, quando eu digo uma declaração, então eu tenho dito, reafirmado e comuniquei ao governador Ricardo há mais de um ano, e comuniquei ao senador Cássio, que Rômulo Gouveia é pré-candidato ao Senado. Faz mais de ano. E comuniquei a Paraíba. E é uma decisão partidária. Até porque eu não falo isoladamente. Então eu falo, inclusive, com o aval da Executiva Nacional, que já hoje conversei com o presidente nacional, Gilberto Kassab. Então eu não falo individualmente. Na verdade, eu não falo individualmente. Então eu sou pré-candidato ao Senado. E o próprio governador Ricardo admitiu, em entrevista segunda, ele não disse, ele admitiu a minha presença na chapa majoritária como pré-candidato ao Senado. Do mesmo jeito como ele é candidato à reeleição, eu tenho o direito de expressar e de apresentar uma candidatura, até porque não existe candidato a vice-governador. Não existe candidato a vice-governador. Vice-governador é escolhido fruto de uma negociação que muitas vezes é feita aos 44 minutos do segundo tempo, como aconteceu em 2010. É verdade. Quando eu fui escolhido vice-governador em 2010. E numa situação extremamente adversa. Qualquer outro na situação que eu estava em 2010 não teria aceitado. E eu aceitei o desafio de disputar uma eleição onde os números eram muito adversos. Então hoje eu tenho, acho que, o direito de apresentar como uma pré-candidatura. É a primeira vez que me lanço para um cargo majoritário estadual e tenho o direito com a legitimidade do partido, da liderança, e que tenho conversado. E isso eu fiz antes de qualquer cenário. Essa minha decisão foi tomada há mais de um ano. Em dezembro do ano passado, na festa de Natal, almoçando com o governador Ricardo, eu comunicava a ele a pretensão. Ela até perguntava o que levava a essa decisão.
Então, essa é uma decisão já tomada. E uma coisa que a Paraíba me conhece é que eu não sou de voltar atrás. E eu sempre tive postura, sempre tive linha política. Eu sempre tive coerência. Até hoje não tem na minha história política algo que manche a minha imagem. Eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma trajetória política. Eu sempre me elegi pela força dos paraibanos e pelo trabalho que exerci nos cargos que exerci. E continuarei com a mesma postura, com a mesma conduta, com a mesma firmeza e com a mesma lealdade. Então eu não estou sendo desleal com ninguém. Se alguém quer questionar ou quiser tergiversar... Governador, isso é um recado indireto a Cássio Cunha Lima? Governador, o senhor já conversou com Cássio? Porque... Rômulo, o senhor já conversou com Cássio? A última vez que eu conversei com o senador Cássio foi há cerca de 15 dias. Almocei com ele, tivemos uma longa conversa. Devo conversar com ele ainda esse final de semana novamente. O senhor vai comunicar ele, governador? Sua postura. Eu estou trabalhando, você comunicar. Primeiro, me diga uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. E aí vocês tiverem condição de me responder. E aí a pergunta é a Paraíba. Cássio é candidato a governador? Da minha parte, Cássio é candidato a governador. Cássio deu alguma declaração que é candidato a governador, porque a mim, durante todo esse tempo que ele conversou comigo, então você não pode votar em quem não é candidato. O senhor pediu apoio a Cássio para o seu projeto ao Senado? Obviamente que e espero contar com o apoio dele. Espero poder contar. Espero que a mesma declaração que o governador Ricardo deu de segunda-feira e outra, ouvi também do senador Cássio. Se ele não der, o senhor fica com o Ricardo? Eu não sou chantagista, não faço política de negociação, certo? Nunca me vendi, nunca fui vendido, certo? Enfrentei várias situações adversas. Quando fui oposição. Quando fui governo, certo? Eu acho que não existe homem público que tenha dado maior lealdade ao então governador Cássio no momento difícil. Então não é que eu vou dizer, eu estou apenas dizendo que, primeiro, Cássio é candidato a governador. Na minha opinião, ele é candidato a governador. Na minha opinião, ele pode não ser candidato, mas está rompido. Eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber a opinião de Cássio. Governador, o PSDB confirmou uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 24, para reunir os seus filiados, para deliberar sobre a entrega dos cargos ao governo que o senhor administra a Paraíba. O PSDB marcou essa reunião para segunda-feira, dia 24. E o presidente já sugere que a entrega de cargo. Essa conversa de entrega de cargo vem há mais de 6 meses. Entendeu? O senhor não teme que Campina, se o senhor ficar sem Cássio, o senhor não teme que Campina possa reagir negativamente, enfim? Primeiro, eu estou lhe perguntando, você acha tal? Eu não estou participando do programa para comentar cenários e nem suposições. Eu estou me declarando uma posição, porque eu acho que dessa forma é para ir uma inquisição. Se acha isso, se acha aquilo, e aí eu não acho nada. Eu estou afirmando que a posição e o sentimento que eu tenho, que é de muita sinceridade, até porque na minha vida pública eu sempre me conduzi com muita sinceridade e com muita lealdade. Rômulo Gouveia, muito obrigado por sua participação no Correio Debate, muito obrigado por ter no meio da sua agenda esse espaço para o nosso programa. Nós agradecemos de forma verdadeira, mais uma vez, a forma como o senhor trata o nosso jornalismo. Enfim, muito obrigado, um grande abraço para o senhor. Um grande abraço a vocês aí, a Fabiano, a você, a Hector, a Wellington, a todos os ouvintes. A alegria de poder participar e sempre à disposição. Um grande abraço. 1h13, Wellington Farias. E aí? E agora? Não, e aí que é um fato novo, é o seguinte: o vice-governador deixou claríssimo de que em qualquer cenário, não restou dúvida, até porque Fabiana reiterou a pergunta, não ficou dúvida.
em qualquer cenário, inclusive no cenário em que estejam no páreo da disputa, Cássio Rodrigues da Cunha Lima, Ricardo Vieira Coutinho e Veneziano e Nádia Paletó e mais quantos forem necessários, ele estará com o governador Ricardo Coutinho. E deixou claro que, como a decisão dele é do partido, é dele disputar o Senado, uma vaga a mais já está preenchida. A de Ricardo para governador e a dele para senador. Ele Outro fato, muito claro. Ele disse que conversa com Cássio até o final dessa semana. Uma conversa definitiva até o final dessa semana. Ele disse nesse microfone. Mas já mandou um recado nas entrelinhas, que está andando com as próprias pernas, já se reelegeu várias vezes pelos méritos. Ele deu um recadozinho, já antecipou. Adriana. Wellington, eu tenho aqui a gravação do momento em que o governador afirmou que estará ao lado de Rômulo, seja qualquer cenário político. Solta aí pra ver. E eu também tenho um apoio incondicional a Rômulo Gouveia dentro da nossa chapa. Rômulo é um companheiro correto, é uma grande liderança política dentro desse estado. Tem um partido que em pouco tempo se enraizou por todas as regiões e que o trabalho que está sendo feito é um trabalho conjunto. Nós estamos fazendo isso, produzindo isso. Portanto, para mim é uma honra muito grande e demonstra claramente que nós estamos nos vestindo do mesmo para avançar cada vez mais. Ou seja, nós temos a capacidade, porque estamos demonstrando isso no dia a dia, a capacidade de fazer com que esse estado avance. Tá aí. Ok, Adriana. Você não saia desse estúdio. Claro. Não saia. Continue.